Botafogo apresentou uma ótima proposta vantajosa para um atacante experiente para reforçar seu ataque para 2025. O alvo já está definido e as negociações estão em andamento. O Botafogo apresentou uma nova proposta, com valores maiores, pelo meia Kermuniani, do São Lourenço, para 2025. De acordo com o repórter, a oferta alvinegra contém um significativo aumento salarial em relação à primeira proposta apresentada pelo espanhol, ídolo do Athletic Bilbao. Muniani é esperado na reapresentação do São Lourenço marcada para esta sexta-feira, 3. Ele tem contrato com o clube argentino até dezembro de 2025. O nome do meia-atacante Claudinho, do Zenit, foi oferecido ao Botafogo, que ainda analisa se investe ou não na contratação do jogador para a temporada 2025. Claudinho tem 27 anos. Um dos fatores que o Botafogo analisa antes de fazer um grande investimento é a possibilidade de haver uma revenda futura, como é praxe nas negociações envolvendo a Eagle Futebol, holding de John Textor. Outro debate internamente é se uma eventual contratação seria feita diretamente com o dinheiro do Botafogo ou com a verba da Eagle, comumente usada para atletas mais jovens com potencial de revenda. Vale lembrar que, na metade de 2024, o Flamengo quase fechou a contratação de Claudinho por 18 milhões de euros, 106,9 milhões de reais na cotação da época. O Botafogo teria de oferecer valores similares para tirá-lo do Zenit agora. O jogador renovou em agosto seu contrato com o Zenit até junho de 2028, com opção de mais um ano. Na atual temporada, o meia-atacante tem 20 jogos, 1 gol e 5 assistências na Rússia. O Dinamo Moscou rejeitou uma proposta de 13 milhões de euros, 82,3 milhões de reais na cotação atual, feita pelo Botafogo pelo meia-atacante Bitelo, para 2025. A diretoria alvinegra já tem acertado essas bases salariais com os representantes do jogador, mas ainda precisa se acertar com o Dinamo Moscou, que conta com o atleta na reapresentação marcada para o dia 11 de janeiro. Bitelo tem a intenção de voltar ao futebol brasileiro para ficar mais perto do radar da seleção brasileira. Outro motivo é o clima de guerra no país por conta do conflito com a Ucrânia. O jogador tem contrato válido até junho de 2028. O Botafogo tem demonstrado um interesse crescente em reforçar seu elenco para a temporada de 2025, e um dos maiores alvos da diretoria alvinegra é o astro argentino Ángel Di Maria, que hoje atua pelo Benfica. A possível contratação do veterano atacante do Benfica de Portugal, com uma carreira brilhante tanto em clubes quanto na seleção argentina, gerou grande expectativa nos bastidores do futebol brasileiro. A situação atual de Di Maria. Di Maria, aos 36 anos, tem se destacado por sua experiência e habilidade, acumulando conquistas em clubes de elite como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, PSG, e mais recentemente, no Benfica. Além disso, o jogador é um dos pilares da seleção argentina, com a qual conquistou a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022. Sua carreira internacional é repleta de títulos e momentos memoráveis, o que atrai a atenção de clubes ao redor do mundo, especialmente os que buscam reforços de peso para a temporada. No entanto, apesar de seu sucesso e prestígio, Di Maria chegou a um ponto na carreira em que a questão da continuidade em sua trajetória europeia começa a ser discutida. O Benfica, embora seja um dos maiores clubes de Portugal, não possui a mesma competitividade ou os mesmos recursos financeiros de outros gigantes europeus. Isso, combinado com o desejo de um novo desafio, poderia tornar a proposta do Botafogo ainda mais atraente para o jogador. O interesse do Botafogo. O Botafogo, por sua vez, atravessa uma fase de reformulação e crescimento. O clube, que já conquistou diversos títulos importantes em sua história, está empenhado em se tornar uma das forças do futebol brasileiro novamente, após anos de reconstrução e dificuldades financeiras. A contratação de Di Maria se encaixaria perfeitamente no plano do clube de reforçar seu elenco com jogadores de renome internacional, capazes de dar uma nova visibilidade ao time e elevar a competitividade dentro e fora de campo. A diretoria botafoguense vê a possível chegada do argentino como uma jogada estratégica, não só para o fortalecimento do time dentro de campo, mas também para atrair novos patrocinadores, aumentar a presença nas mídias e consolidar o Botafogo como uma potência no cenário futebolístico nacional e internacional. A presença de Di Maria em General Severiano também serviria como uma inspiração para os jogadores mais jovens do elenco, que poderiam aprender com a experiência de um atleta que passou por algumas das maiores competições de clubes e seleções do mundo. O desafio financeiro e a realidade brasileira. No entanto,
A contratação de um jogador do calibre de Di Maria não é tarefa fácil. Apesar de ter uma proposta financeira atraente vinda de clubes da MLS, da Arábia Saudita e até mesmo de outros times europeus, o Botafogo precisaria negociar com o Benfica e com o próprio jogador em termos salariais. O modelo financeiro do clube, embora tenha se estabilizado com a chegada de investidores e parcerias estratégicas, não é capaz de competir com a proposta de gigantes europeus ou com os valores oferecidos por equipes de ligas com maior poder financeiro, como a saudita. Neste cenário, o Botafogo precisaria apelar para a motivação do próprio Di Maria. O desafio de brilhar no futebol brasileiro, aliado à possibilidade de ser a principal estrela do time, poderia ser um fator decisivo. Além disso, o desejo de encerrar sua carreira em um clube com história e tradição, como o Botafogo, poderia ser um grande atrativo para o atacante argentino. O impacto em campo e fora de campo. Dentro de campo, a chegada de Di Maria traria um impacto imediato. O jogador reconhecido por sua versatilidade, sendo capaz de atuar tanto no meio-campo quanto no ataque, e poderia ser o criador de jogadas e o diferencial ofensivo que o Botafogo tem buscado nas últimas temporadas. Sua visão de jogo, precisão nos passes e capacidade de decisão em momentos cruciais seriam valiosos para um time que ainda busca consistência em suas performances, principalmente nos jogos decisivos. Além disso, Di Maria poderia formar uma parceria explosiva com outros jogadores de destaque do elenco, como Tiquinho Soares, que já se provou uma grande contratação para o ataque do Botafogo. A integração do argentino com o estilo de jogo botafoguense poderia ser facilitada pela sua experiência em lidar com diferentes sistemas táticos ao longo de sua carreira, adaptando-se rapidamente ao que fosse necessário para maximizar o desempenho da equipe. Fora de campo, a chegada de Di Maria atrairia a atenção da mídia nacional e internacional, o que colocaria o Botafogo em um patamar elevado dentro do cenário esportivo. A visibilidade que ele traria para o clube poderia ter impactos financeiros diretos, com o aumento das vendas de camisas, novos contratos de patrocínio. Claro, a valorização da marca Botafogo, o que pode contribuir para o crescimento a longo prazo do clube. O sonho botafoguense. Em 2025, o Botafogo está em um momento de transição, com um elenco em busca de mais equilíbrio e qualidade técnica. A chegada de Di Maria seria mais do que uma simples contratação de um jogador de renome. Ela representaria um simbolismo de ambição e ousadia, mostrando que o clube não quer apenas participar, mas competir de igual para igual com os maiores clubes do Brasil e do mundo. Para o torcedor alvinegro, o possível anúncio de Di Maria no Botafogo seria um sonho realizado, um marco que representaria a volta do clube a um cenário mais competitivo e respeitado, um jogador com muita mídia e muito futebol. Se as negociações se concretizarem, o Botafogo, mais uma vez, mostraria que, mesmo em tempos de desafios financeiros, é possível sonhar grande e trazer nomes capazes de fazer história no futebol. Di Maria poderia atuar até pelo lado direito, onde Luís Henrique é titular, mas pode estar de saída para algum time europeu, por conta de altos valores de propostas recebidas. A contratação de Di Maria poderia ser o ponto de virada para um novo ciclo de conquistas, trazendo ao clube não apenas um jogador de classe mundial, mas também uma nova era de vitórias e realizações.